Eu sou a Sara Dionísio. Estou aqui na rama, vim para a rama agora no início de outubro. Trazia como expectativas, tinha pensado em trabalhar, pronto, o tema era a água, e eu tinha pensado trabalhar sobre a forma como a água cria percursos, como a água pode escrever um caminho ou um percurso, um traço, uma espécie de escrita da água. Essa era a minha ideia inicial, que tinha sido baseada num pequeno vídeo que eu tinha feito há algum tempo atrás, nas termas das Caldas da Rainha, na piscina da Rainha. Portanto, tinha essa ideia de um percurso da água, ou de uma escritura da água, de um desenho da água. Mas era assim uma ideia vaga. De resto, foi a minha primeira residência, assim, durante 2 meses, mais de 2 meses, foi a primeira vez que fiz uma residência e estava um pouco. Estava. Estava um pouco ansiosa no sentido de. Estava cheia de vontade, mas ao mesmo tempo estava um pouco ansiosa porque pensava às vezes, isso bloqueio, não consigo fazer nada. Mas pronto, não foi nada disso que aconteceu. Quando cheguei, fiquei os primeiros dias, estive a trabalhar muito sobre a questão da. Fui visitar os sítios onde poderia correr água. Fui à Fonte dos Milagres, que por acaso não tinha água, a água ainda não tinha rebentado. Andei aí à procura de sítios onde poderia correr água. Depois fiz algumas primeiras experiências assim mais livres sobre em papel ou em tecido, sobre a forma como a água poderia deixar marcas no papel ou no tecido quando misturada com pigmento ou com um bocadinho de tinta da China. Fiz assim umas primeiras experiências mais livres. E depois pensei em tentar, nas semanas seguintes, tentar sistematizar um bocadinho mais o trabalho, que é uma coisa que até um pouco não é muito habitual eu fazer. Eu sou muito impulsiva a trabalhar normalmente e sou muito rápida. E aqui tentei também colocar-me um bocadinho à prova e fazer algumas coisas que não eram as coisas mais habituais em mim. E então tentei sistematizar um bocadinho mais o trabalho, criar algumas regras sobre alguns problemas, algumas regras do género. Vou colocar o papel na água durante X horas ou X dias. Depois vou colocar quantas gotas de tinta da China no papel. Depois estendo ao sol numa posição vertical ou numa posição horizontal. Portanto, fui criando assim várias regras para sistematizar um bocadinho mais o trabalho. E foi curioso porque aquilo que eu acabei por fazer mais aqui na residência foi desenho, que não é também aquilo que eu costumo fazer mais. Normalmente eu faço mais pintura, ou mesmo instalação, ou escultura, e aqui fiz maioritariamente desenho. Isso também foi muito bom porque me reconciliou um pouco com a questão do desenho, que é sempre um meio que não é o meio mais fácil para mim, mas foi de facto aquilo que eu fiz mais. Usando como suporte o tecido ou o papel, o desenho foi aquilo que eu acabei por fazer mais. Também fiz alguns objetos. Tentei trabalhar sobre a questão dos. Quando a água quer ser forma, ou quando a água sonha, ou quando a água. Trabalhar a questão também da forma, da não forma, e pensei em criar alguns objetos onde a água pudesse estar presente de alguma maneira. Alguns deles, pronto, aquele que eu gosto mais foi mesmo uma escultura que tem água no seu interior. Depois eu cobri com papel e cola e depois pintei, mas o interior da peça é feito com água. E no dia que apresentei até fiz um furinho para poder ir deitando uns pinguinhos de água. Portanto, foi no dia em que rebentaram as águas a essa escultura.
esta ideia do rebentar das águas também é uma ideia que me agrada muito, porque num dos dias em que fui visitar a Senhora dos Milagres, no dia em que a capela estava aberta, estava a conversar com as senhoras que tomam conta da capela e elas disseram-me que. E perguntei-lhes: pois eu já estou aqui há algum tempo e nunca vi água a correr na Fonte dos Milagres. O lago tem água e eu consegui trabalhar no lago durante algumas vezes, mas gostava de ver a água a correr e nunca vi. E depois elas disseram-me esta expressão que eu achei muito bonita, que é: pois as águas ainda não rebentaram. É muito bonita esta ideia do rebentar das águas, desta coisa do nascer das águas, as águas que caíram há muitos anos, há milhares de anos, às vezes num sítio, e depois fazem um percurso subterrâneo que demora anos ou séculos mesmo, e depois um dia rebentam, surgem novamente à superfície para criar o seu caminho. Portanto, essa ideia é uma ideia muito bonita e eu tentei trazê-la um pouco para o trabalho e sobretudo para os desenhos. Depois acabei por trabalhar muito aqui no tanque dos peixinhos, no Lago dos Peixinhos. Fiz muitos trabalhos aqui dentro do lago. E outras coisas importantes para dizer, que eu acho que é importante. De facto, a residência aqui para mim foi muito importante, porque me deu-me alguma metodologia. Como eu estava há pouco a dizer, às vezes tenho alguma dificuldade em focar-me, em ter um foco no trabalho e em criar uma espécie de metodologia que me oriente. Sou normalmente improviso muito, talvez por ter uma memória de dança. Eu fiz dança durante muitos anos e as coisas que mais gostava sempre foi a parte da improvisação, deixar o corpo, deixar fluir o corpo, como também deixamos fluir a água. E eu sempre trabalhei muito sobre a improvisação. Mas aqui também achei importante, e foi muito importante a residência nesse sentido, porque me ajudou a focar um bocadinho o meu olhar, a minha atenção numa determinada coisa e encontrar uma metodologia de trabalho que eu seguia, mesmo que às vezes não cumprisse com essa metodologia. Aconteceu várias vezes eu estabelecer uma determinada regra e depois a seguir contrariava essa regra. Não há problema nenhum, portanto na arte somos livres de fazer isso. Mas foi muito importante para mim ter conseguido de facto adotar uma determinada metodologia de trabalho que me orientou durante a residência, sobretudo a partir da terceira semana de trabalho. Foi sobretudo a partir daí que eu comecei a sentir mais confortável e a tentar e a perceber o que é que eu queria fazer. E isso de facto foi importante, eu ter esta disponibilidade de tempo. Pronto, isso é maravilhoso na residência, que é termos tempo para dar tempo a que o trabalho se manifeste de alguma maneira. Portanto, ter esse tempo e conseguir estar a contemplar ou estar atenta, isso de facto a residência permitiu eu conseguir ter esse tempo, essa disponibilidade para que as coisas acontecessem de uma forma até bastante orgânica e natural. Outra coisa que gostei muito e que me aconteceu aqui na residência, na Rama, foi a partir de uma determinada altura eu comecei a criar um diário da residência. Também não é uma coisa que eu tenha muito hábito. Há alguns artistas, tenho colegas meus que têm por hábito fazer um diário gráfico onde registam e desenham. Eu nunca tive muito esse hábito, mas tive agora a necessidade de começar a registar um bocadinho o processo de trabalho aqui na Rama, e então comecei a organizar-me de forma a que todos os dias que trabalhava eu guardava uma parte do meu tempo para escrever e para depois anexar algumas fotos, algumas imagens das coisas que estive a pesquisar ou daquilo que tinha feito.
E isso tornou-se também uma parte integrante do trabalho, que eu agora considero que também faz parte do trabalho. E foi muito importante porque ajudou-me um bocadinho também a guiar-me e a focar um bocadinho mais a minha atenção naquilo que eu achava mais importante. E eu acho que é uma prática que eu vou levar comigo, esta prática de escrita, de escrever sobre aquilo que estou a fazer. Acho que vou continuar a fazê-lo porque me ajuda muito a sistematizar ideias e às vezes leva-me para referências que eu posso ir buscar e adicionar a esse diário, e ajuda-me um pouco a refletir e a parar um pouco nessa minha voragem do fazer. Eu sou muito. Tenho uma espécie de voragem no fazer, gosto de fazer e gosto de fazer rápido. E esta forma que eu encontrei de parar para apontar e escrever e colocar no papel ou no computador com imagens ajuda-me um bocadinho a, a quebrar um bocadinho essa velocidade, que às vezes é um bocadinho excessiva. Às vezes é bom parar e olhar para aquilo que nós fizemos e ver como é que podemos crescer a partir daí. E eu acho que isso também foi uma aprendizagem boa, que aconteceu aqui durante estes 2 meses e pouco. E é uma coisa que eu vou levar comigo esta forma de trabalhar. Pronto, e é só para dizer que gostei muito da Rama, acho que é um sítio muito especial, que nos dá esse tempo de trabalho. E foi ótimo também estar, também nunca me tinha acontecido, porque nunca tinha feito uma residência, estar com outras pessoas, com outros artistas a trabalhar no mesmo espaço. Essa parte também é muito interessante porque acabamos por, às vezes, por nos contaminarmos, no bom sentido da palavra, uns aos outros e participarmos um pouco no trabalho uns dos outros e levar algumas coisas que eu vi o outro fazer e que eu posso usar numa determinada altura e vice-versa. Portanto, esse diálogo com os outros artistas foi muito interessante. E deu-me mais vontade de trabalhar em equipa, que é uma coisa que eu também sempre gostei muito. Gosto muito de fazer de trabalhos participativos. E acho que esse gosto se reforçou aqui na Rama, e acho que no futuro gostava muito de trabalhar mais essa parte de uma autoria partilhada, que outra pessoa também participa e está em trabalho juntamente comigo e podemos fazer as coisas em conjunto. Este é o Bilu, é aqui dos residentes aqui da Rama, que muitas vezes veio fazer a sua cesta na minha cama e roubar-me comida. E pronto,